Você dorme cansado, acorda cansado, vai para o trabalho porque não tem jeito e frequentemente recusa aquele convite legal para sair? Se você está se sentindo dessa forma, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te apresentar 7 motivos pelos quais você anda sempre cansado. E eu vou começar pelo sétimo motivo, que é o excesso de pensamentos ansiosos. Você gasta muita energia com pensamentos catastróficos que na maioria das vezes não leva você a resultado nenhum, não leva você a fazer absolutamente nada. Muitas vezes você fica paralisado por esse excesso de pensamentos e por mais que você acredite que é uma coisa boba, uma coisa simples, na realidade, esses pensamentos estão gastando muita energia. O seu cérebro, com hiperfoco nesses pensamentos, está fazendo um gasto energético muito grande, que consequentemente reflete no seu corpo físico. É como todo o processo de uma ansiedade mesmo, que por mais que aconteça muito no aspecto cognitivo, ela vai refletir no seu corpo. Algumas vezes você vai perceber, por exemplo, seu coração acelerado, a sudorese. E aí lembra de ataque de pânico ou crise de ansiedade, como você preferir chamar? Tudo isso são os pensamentos que estão passando pela sua cabeça e refletindo no seu corpo físico, levando você a um desgaste, a experimentar um cansaço excessivo. O sexto são os excessos de demandas. O que acontece? Você não sabe delegar as coisas. Ou muitas vezes você acredita que só você consegue fazer muito bem feito. E isso, como está dentro de você, é um padrão de comportamento seu, está relacionado às suas crenças centrais. Você faz isso no seu ambiente de trabalho, você faz isso dentro da sua casa, ou seja, você é aquela pessoa que anda sempre sobrecarregada, porque não consegue dividir as tarefas, não consegue delegar as coisas para as pessoas fazerem junto com você. E aí, como não viver cansado diante de um contexto em que só você faz as coisas? E mais, você tem talvez aí também um hábito de acreditar que as coisas precisam ser feitas de maneira perfeita. O perfeccionismo também vai contribuir já nesse excesso de demandas para que você tenha uma exaustão ainda maior. Então, esse é o sexto ponto. Um outro motivo pelo qual você vive muito cansado. É necessário começar a dividir as tarefas, é necessário começar a trabalhar esses pensamentos para entender por que você é sempre aquela pessoa que dá conta de tudo, certo? E se a gente for pensar bem na realidade, não é que você dá conta de tudo. É que você está pegando tudo para você, está se sentindo sobrecarregada, está exausta, mas continua fazendo as coisas. O seu carro ele está andando praticamente sem gasolina. Então, presta atenção nesse excesso de demandas. O quinto são os quadros ansiosos. Aqui a gente precisa ponderar. Podemos estar falando, por exemplo, de transtornos ansiosos, e um dos transtornos que gasta mais energia aí, sem dúvida, é a ansiedade generalizada. É claro que existem outros transtornos que vão gastar muita energia, o pânico, a ansiedade social. Contudo, a ansiedade generalizada é você estar pensando muito, muito preocupado, preocupada com vários domínios da sua vida. Então, onde quer que você esteja, você vai estar gastando muita energia, extremamente preocupada, extremamente ansiosa. Então, é preciso também avaliar se de repente você não está num quadro ansioso que tem levado você para esse cansaço excessivo, certo? Então, presta muita atenção. Inclusive, esse quadro ansioso, ele pode estar relacionado ali ao excesso de demandas e a tudo mais o que eu vou falar aqui. Então, é preciso fazer uma autoavaliação. Também pode acontecer de não estarmos falando de um transtorno de ansiedade,
mas você está em um momento da sua vida que, por algum motivo específico, você está com a sua ansiedade elevada. Isso também vai gastar muita energia, já pela explicação que eu dei lá em relação aos pensamentos ansiosos, certo? O quarto é a depressão. Na depressão, há a alteração de uma função neurovegetativa, que é a atividade psicomotora. Está relacionada aos seus movimentos, está relacionada ao que você faz. Então, há uma diminuição, muitas vezes, dessa atividade psicomotora, levando você a esse cansaço excessivo, levando você a uma lentidão, levando você a uma perda de interesses, a perda de energia. Então, também é muito importante fazer uma observação, uma autoavaliação e, se necessário, buscar ajuda profissional para que você se perceba. Talvez você esteja também em um quadro depressivo que está contribuindo para esse excesso de cansaço, porque ela vai refletir de maneira bem específica nessa função neurovegetativa que é a atividade psicomotora. Então você vai se sentir mais lento, mais cansado, já vai acordar cansado. Muitas vezes, para fazer uma coisa que parece muito simples, você vai ter um gasto energético muito grande e vai sentir muita dificuldade. Então, a depressão também é algo que você precisa prestar muita atenção, porque ela leva mesmo a esse cansaço excessivo. Terceiro, são as noites mal dormidas. E quando falamos em noites mal dormidas, podemos estar falando desde um transtorno de insônia até mesmo a uma noite mal dormida por causa de alguns hábitos disfuncionais, como ficar no celular até tarde da noite. Mas na realidade, eu acredito que muitas vezes você pode fazer isso mesmo por não sentir sono, certo? E aí a gente vai ter três tipos de insônia, falando mais especificamente de um transtorno de insônia. Então, o primeiro tipo é a insônia na fase inicial, que envolve uma dificuldade de iniciar o seu sono. Inclusive, muitas pessoas têm um período de latência, que é o momento desde que ela deita até o momento que ela consegue dormir, que às vezes passa de 1 hora, 2 horas, para conseguir pegar no sono. Então, essa é a insônia inicial. Segundo, é a insônia de manutenção. Ela vai ser caracterizada por despertares noturnos prolongados, muitas vezes. Por exemplo, a pessoa acorda 2 horas da manhã e fica acordada ali, ó, até 3 horas, 4 horas. Então, essa é a insônia de manutenção, a insônia intermediária. E por fim, tem a insônia terminal, que é caracterizada por um despertar antes do horário que você realmente iria acordar e uma dificuldade de voltar a dormir. Aí já é quando a pessoa costuma acordar por volta das 4 horas da manhã, das 5 horas da manhã, às vezes 3, e não consegue mais voltar a pegar no sono. Agora, imagina comigo, nesse contexto, como não se sentir cansado? Porque o sono tem uma função muito importante de trazer de volta a nossa energia, sabe? Todo o cansaço do dia, todo o excesso de demandas, todo o excesso de pensamentos. No momento do sono, o ideal é que isso seja organizado, reorganizado, digamos assim. E você tem o seu corpo sendo restaurado, havendo ali um descanso, para que no dia seguinte você consiga fazer as suas demandas novamente, fazer as suas atividades. Agora, se você não tem esse intervalo em que o seu corpo de fato descansa, como você vai se sentir bem? Imagina comigo também se isso acontece de maneira repetida, como é o caso de um transtorno de insônia. Então, vai acontecer de forma frequente. É muito importante que você também busque ajuda para fazer uma avaliação em relação a essa questão da insônia, tá? Segundo, a péssima alimentação. Eu nem coloquei aqui má alimentação, porque na realidade, muitas vezes, o que acontece é uma péssima alimentação. O nosso corpo, ele passa por um processo realmente de digestão dos alimentos que nós comemos.
E quando a gente ingere alguns alimentos que são mais leves, menos gasto energético, para que esse alimento ele seja digerido. Mas quando a gente fala, por exemplo, de açúcares e gorduras, o gasto de energia vai ser muito maior. Então, o seu corpo vai trabalhar com mais força e você vai se sentir mais cansado realmente. Mas imagina comigo de novo. Eu quero sempre que você venha aqui comigo para imaginação. Pensa agora, só comendo gorduras, só comendo açúcares. Quando é que o seu corpo vai ter um momento que ele vai descansar, digamos assim? Então, eu estou trazendo isso numa linguagem muito simples, para você compreender que aquilo que você ingere também interfere muito no quanto você se sente cansado. Agora, observa comigo tudo isso que eu já trouxe até aqui junto. Quais são as consequências para o seu corpo, se não o cansaço excessivo? É por isso que você vive cansado, entende? Antes de eu ir para o primeiro ponto, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se você está gostando, se está fazendo sentido, se já está te dando uma chacoalhada para você começar a observar tudo isso aqui e mudar a sua vida. Também eu vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Se você precisar aprender a lidar com a sua saúde mental, mudar os seus hábitos, vem comigo que sem dúvida alguma você vai conseguir ótimos resultados. E o primeiro é o sedentarismo. A falta de prática de atividades que aumentam o seu metabolismo automaticamente vai te levar a um cansaço maior. Então, pensa comigo que você já come mal, você já está dormindo mal e ainda por cima você fica sentado o dia inteiro, seja no trabalho, seja em casa. É muito importante que você comece a se movimentar, aciona o seu metabolismo, sabe? Coloca o seu corpo para trabalhar, porque quando você precisar gastar mais energia, inclusive, o seu corpo já vai estar mais habituado. E tudo o que nós falamos aqui também diz respeito a hábitos. Se você não tem o hábito de gastar mais energia quando necessário, o que vai acontecer? Ao invés de do seu corpo fazer aquele esforço ali e conseguir o resultado esperado, ele vai fazer o esforço e o cansaço muitas vezes vai ser insuportável. Então, o sedentarismo também é um grande vilão para o seu cansaço. E aqui eu quero deixar aquele pedido a você. Faça de novo uma autoavaliação, se precisar, volte o vídeo, mas comece a mudar a sua vida, porque esse cansaço excessivo é um sinal muito importante de que as coisas não andam bem com o seu corpo e com a sua mente. Tá certo? Então é isso, dá uma olhada no canal porque tem muitos outros vídeos muito importantes falando sobre hábitos, sobre mudança de hábitos e com certeza vão te ajudar. Se cuida!